Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu quero falar sobre igrejas com grades. Grades, grade de prisões, onde aquelas grades de prisões em que as pessoas estão ali dentro e não conseguem ir para lugar nenhum, não há nenhum tipo de crescimento, não há nenhum tipo de desenvolvimento e ela está presa ali dentro daquele quadrado, onde aquele quadrado acaba sendo o limite, ou aquele espaço, é o limite daquela pessoa. É disso que eu quero falar nesse vídeo. Igreja com grade. A Bíblia nos ensina que ela não esconde os erros, não esconde os pecados, não esconde os defeitos, porque ela é totalmente coerente. Ela é totalmente coerente naquilo que ela mostra como um acerto, ela também mostra os erros. Ela não só mostra os acertos, mas ela também mostra os erros. Os acertos para que a gente venha observar e segui-lo. Os erros para que a gente não venha seguir pelo mesmo caminho dos erros. Eu quero, antes de tudo, deixar um texto de João 13,35 que diz assim: Nisso conhecerão os meus discípulos se tiver de amores um pelos outros. É interessante que eu quero deixar esse texto sobre o amor, porque quando eu amo, eu entendo, quando eu amo, eu compreendo, quando eu amo, eu penso no próximo, quando eu amo, eu atento para as coisas do próximo, eu não penso só em mim, eu não sou egoísta, eu tenho paciência, eu quero ajudar, eu sou acessível, eu tenho paz. Quando eu amo, eu tenho uma série de qualidades em mim. Por isso que Jesus ele disse que seremos conhecidos dessa forma, pelo, pelo amor. Mas antes de tudo, se inscreva no meu canal, coloque aí seus comentários relacionados a isso, se você concorda, se você não concorda, o que você acha. Eu quero falar sobre igrejas com grades, que existe várias e várias igrejas com grade. Eu sou testemunho disso porque existem várias igrejas que eu já fui, mesmo não sendo membro, eu já observei que são igrejas que estão vivenciando períodos de grades, de prisões. E como acontecem essas prisões? Igreja é chamada para fora. Igreja é chamada para fora. A igreja ela é uma igreja para cuidar da família, tá? A igreja cuidar da família, cuidar dos membros. E quando a igreja ela tem um bom trabalho interno, que cuida da família, que cuida dos membros, que tem um trabalho bom interno, ela consegue sair para fora. Mas muitas das vezes as igrejas elas estão tão presas nos seus problemas internos, que não consegue sair, e isso acaba gerando grades. E como são feitas essas grades? Porque a visão do inimigo sobre a igreja é não deixar a igreja sair para fora. E como que ele faz isso, não deixar a igreja sair para fora? Como que ele faz isso? Ele começa a colocar os conflitos internos. E todo esse conflito interno que é gerado dentro da igreja acaba gerando uma prisão em que a igreja não consegue sair para fora porque não consegue resolver os problemas internos. Aí fica preso nos problemas internos. E os problemas internos, eles são tão fáceis de se resolver que muitas das vezes a gente observa a cegueira espiritual para que isso não aconteça, tá? São problemas fáceis de se resolver, não são difíceis de se resolver, e isso cabe à liderança resolver. Porque o que ocorre muitas das vezes em que
o inimigo acaba gerando essa prisão? Quando há uma liderança que não ama, há uma liderança que não pensa no crescimento do corpo, tá? Há uma liderança que não está atento aos que estão doentes, há uma liderança que não está atento ao crescimento daqueles que Jesus, que Deus enviou para ajudar, para trabalhar, para fazer. E quando a liderança ela não está atento a todos esses aspectos do crescimento da família, do crescimento do membro, do crescimento das ovelhas, isso começa a gerar prisões. E como são feitas essas prisões? E como acontecem essas prisões? Os problemas internos, às vezes, acabam acontecendo através de perseguições. Existem líderes que, infelizmente, parece até que eu estou falando coisas que não existem, coisas que talvez não deveriam existir. São, às vezes, pessoas sendo perseguidas dentro da tua própria igreja, vivenciando conflito dentro da tua própria igreja. São diáconos que não conseguem desenvolver as suas tarefas, missionários que não conseguem desenvolver o seu ministério, presbítero que não consegue desenvolver o seu ministério. Por quê? Porque a intenção do diabo é muitas das vezes jogar um contra o outro, jogar liderança um contra o outro. E nessa que os líderes entram nesse joguinho do inimigo, acabam ficando presos nos seus problemas internos. Porque a visão de uma liderança, a liderança ela tem que visar o crescimento do corpo. Eu não posso, quando Paulo falou que há um corpo de Cristo, cujo cabeça é Cristo, a igreja é um corpo, o que Paulo está tentando dizer é que o olho, ele não pode dizer que ele é mais importante do que a boca. A boca não pode dizer que é mais importante do que o braço. Porque o corpo, ele precisa de todos os membros saudáveis. Agora, a liderança pega um camarada que está sentado lá atrás, e aquele camarada só vive sentado lá atrás. Às vezes é um camarada que está sentando lá atrás porque não tem oportunidade, que é tímido. O dever da liderança, muitas das vezes, é trazer aquele camarada para frente. Mas às vezes são as pessoas que não buscam o crescimento, não buscam crescer na obra de Deus. Eu não estou falando disso, eu estou falando de incentivo, de incentivar, porque o que eu mais vejo na obra de Deus, tá? Isso aí eu não estou falando porque eu vi, não estou falando porque eu acho. O que eu mais vejo na obra de Deus são pessoas que não têm oportunidade dentro da obra de Deus. Aquelas que não querem fazer realmente recebem um nome de que não querem fazer. Recebe esse nome. Tá bom, tudo bem. Mas aquelas que querem fazer, muitas das vezes são interrompidas, são barradas, são perseguidas dentro da igreja para não deixar fazer, não deixar crescer. Eu conheço várias pessoas, não vou acrescentar o número, não vou crescer no número. Eu conheço várias pessoas que pregam, que cantam, que louvam, mas são pessoas que às vezes estão vivenciando dentro da sua igreja perseguições, cuja liderança era para buscar a unidade, o amor, o crescimento de todos, observar quem é que está desanimado, não está fazendo nada, o porquê que a igreja está andando assim. Enquanto a liderança entender que a igreja está bem e cujas pessoas estão tudo fracas, estão tudo adoecidas, isso vai gerando prisões sobre a igreja. A igreja vai ficando aprisionada. A igreja não cresce, a igreja fica uma igreja enfadada, a igreja não progride, a igreja não sai para fora. A igreja não consegue sair para fora.
ficam presas nas suas brigas, nos seus conflitos, são líderes que não descem, líderes que não descem, e acabam muitas das vezes, olha, eu quero dizer uma verdade, tá? E acabam muitas das vezes perseguindo, e às vezes até persegue uma pessoa errada, sabe que é uma pessoa errada? Uma pessoa que é queridinha por Deus. Pô, existem pessoas queridinhas por Deus, tá? Existem pessoas que você entra no caminho dela, persegue com ela e paga preço. São pessoas que Deus não faz acepção de pessoas, mas tem algumas pessoas que Deus trata como queridinho. Então, às vezes, persegue até essa pessoa e a igreja começa a padecer, a igreja começa a ficar enfadada, a igreja começa a não crescer por causa de perseguição interna de liderança que corta, que não deixa a pessoa fazer, e é uma visão fechada. Às vezes, uma igreja que não deixa o corpo crescer, uma igreja que não deixa as pessoas trabalharem, não deixa as pessoas fazerem, acham que só elas que sabem, só elas que têm que fazer, que é só elas que têm que trabalhar, só ela que pode. E naquele dia em que a igreja entra em crise, as pessoas que vão estar ali para executar, para fazer, aquelas pessoas que nunca teve oportunidade. São elas que no final de tudo ficam ali na igreja, até o final, até a igreja, porque a igreja tem as suas fases, né? Tem aquela fase que a igreja está lotada, tem a fase que vai embora todo mundo, aí só fica só mesmo aquele ali que não ganha oportunidade, aquele ali que é rejeitado, aquele ali que não ganha oportunidade para nada, que é perseguido, que muitas das vezes está ali a todo tempo, que está ali servindo e é ignorado. É ignorado, tá? E isso acontece, tá? Isso acontece, você sabe que acontece. São pessoas líderes que eram para estar assim, amando, ajudando no crescimento, entendendo que Deus tem uma obra na vida de cada um, chamando para frente. Porque quando você pega um grupo de pessoas e começa a dar oportunidade, trazer a pessoa para o altar, trazer a pessoa para dar uma palavra, trazer a pessoa para louvar, incentivar a pessoa para louvar, você, naquele dia em que você não puder estar na igreja, naquele dia que você não estiver ali, você tem um corpo que vai estar ali ajudando, que vai estar ali fazendo, que vai estar ali executando. Mas é triste saber que muitas das vezes a liderança não dá oportunidade aos pequeninos. Aí quando vem a crise na igreja, os bonitão que não sai do altar, os bonitão que sabe tudo, que é bom, eles vão embora. Aí quem fica são aqueles humildes, que muitas das vezes é considerado que não sabe nada, mas na grande realidade quem dá é Deus, quem ensina é Deus. Eu conheço muitas pessoas que chegaram até mim e falaram, poxa, eu estou até cansado de ler a Bíblia e não sinto nem mais desejo de ler mais a Bíblia, porque eu leio, preparo. Quando chego na igreja, não recebo nada. Não recebo nada. Então eu estou até desanimado. E existe muitas pessoas assim desanimadas, que não cresce porque por causa da liderança, não deixa crescer. E isso vai entristecendo Deus, porque Deus ele estabeleceu a igreja para a igreja crescer, para os seus membros crescerem, para que as famílias sejam famílias felizes, para que os crentes sejam os crentes que cresçam na palavra, que cresçam na palavra, no crescimento junto com a igreja, que cresçam junto com a igreja, mas muitas das vezes isso não acontece por culpa de liderança.
Não é culpa de ninguém. É culpa de uma liderança que não, não consegue olhar a igreja e não consegue olhar a igreja como um todo. Não olham a igreja como um todo. E não dissipam os seus problemas internos. Problemas internos que às vezes, sem querer, está perseguindo uma pessoa, um servo de Deus, um homem de Deus, porque eu vou dizer uma coisa para você, tá? Acredite ou não, mas os espirituais vão entender o que eu estou falando. Quando você, líder, não está ligado, não está buscando Deus, fulano do teu lado está buscando Deus, se você não vigiar, o diabo usa você para perseguir a pessoa que está do teu lado, de repente é a pessoa que está sendo até liderada por você. E por você não estar vigiando ou vigiando, buscando, você acaba perseguindo essa pessoa. Aí você começa a gerar cadeias no seu ministério. Quando você não desce, poxa, peraí, fulano, eu errei, fulano, não, mas eu sou líder, eu não tenho que descer. Pô, eu errei com o ciclano, eu falei, entristeci o coração dele. Não, mas eu sou líder, eu não preciso falar nada, eu não vou lá me consertar, não vou fazer isso. Existem líderes que machucam as pessoas, aí geram cadeias na sua igreja. Existem líderes que pessoas não estão indo, não vão atrás, porque acham que não quer vir, não vem, não vou ficar indo atrás de ninguém. Você está gerando cadeias na sua igreja, são problemas externos que Deus não se agrada disso e a tua igreja acaba ficando em cadeias. Sua igreja fica tão cheia de problemas internos que acabam isso gerando cadeias para sua igreja e a sua igreja não cresce, não vai crescer, não tem como tua igreja crescer se você não eliminar os problemas internos. Pedir, Deus, me ajuda para que eu venha eliminar os problemas internos. Às vezes existe igreja com tanto problemas internos que quando você olha do lado de fora da igreja assim, a igreja está toda gradeada, toda presa. Ela não consegue desenvolver, ela não consegue crescer. Aí você vai entrar dentro da igreja e você vai ver muitos problemas internos, problemas entre eles mesmos. São problemas mal resolvidos, problemas que não se resolvem, pessoas feridas que vivem anos feridas, pessoas adoecidas, pessoas mortas, as pessoas vivem andando como zumbis dentro da igreja porque foram machucadas, estão feridas, mas não foram tratadas, não são tratadas e problemas que não são resolvidos, pessoas que não ganham oportunidades, pessoas que não conseguem crescer, pessoas que até chegaram vivas, mas morreram ali porque o ministério está engradeado. Por isso é necessário, muitas das vezes, você fazer um check-in. Tá? Você parar e faz uma planilha daquilo que você entende que está errado. Olha, preciso consertar com fulano, preciso consertar com Bertano, preciso dar mais oportunidade a ciclano, preciso deixar fulano trabalhar. Bertano é assim, mas ele é homem de Deus, ele quer fazer a obra, ele tem um desejo. Bertano, ele preciso fazer um gabinete com ele, começa a agir assim. Começa a eliminar os problemas que formam grades na sua igreja. Porque com tudo isso que está acontecendo e que acontece, o diabo pega carona. O diabo pega uma carona e essa carona, o que ele faz com essa carona? Tira um hoje, tira um amanhã. E aqueles que vão ficando tristes, vão ficando desanimados, vão ficando sem alegria. Existem pessoas congregando em lugares que o coração dela já não está mais ali. Coração que foi ferido, coração que foi magoado, pois passou por conflitos, passou por problemas cujo não foi resolvido. Olha,
Quando acontece alguma coisa com alguém, quando eu faço alguma coisa a alguém, eu entristeço alguém e eu não peço perdão a essa pessoa, enquanto eu não peço perdão, vai contando. E aquilo ali dentro da pessoa não é apagado, porque eu não pedi perdão. Eu não resolvi. Enquanto eu não resolver, enquanto eu não ir resolvendo os problemas vão ficando ali e vão gerando peso, vão gerando prisões, vão gerando grades, cujo eu não consigo sair do lugar. Não consigo sair do lugar. Quando Deus fala para mim deixar a oferta ali, a oferta que eu ia dar para Ele, para mim deixar ali, eu ir me consertar, Deus está dizendo que enquanto eu não resolvo os problemas, eu estou com uma pedra no meu pé, que não me deixa caminhar. Eu preciso resolver esses problemas. Ainda mais problemas que atingem o meu próximo, que atingem o meu irmão. Existem lideranças ferindo famílias, ferindo obreiros, ferindo diácono, presbítero, ferindo pastores, ferindo pessoas que estão ali para ajudar e não estão nem aí, estão ferindo mesmo, estão cortando mesmo, não abre uma conversa para resolver os problemas, para conversar, não abre, e vão empurrando, e vão empurrando, e vão empurrando e ficam nessa cadeia interna. E essa cadeia interna, ela faz com que a igreja não cresça, não saia para fora, não faça um evangelismo, não faça um evento, não vai fazer. Não tem como fazer. Por que não tem como fazer? Porque todas essas coisas faz com que as pessoas ficam desanimadas, as pessoas que eram para ajudar, não têm ânimo para ajudar. As pessoas que eram para estar no local onde você vai fazer um evento não vão estar. As pessoas que eram para estar na igreja, para estar cooperando, não vão estar, porque são pessoas que estão tristes, são pessoas que estão abatidas, são as pessoas que perderam a motivação, são pessoas que o coração dela não está mais ali, mas por causa de quê? Há um motivo. Há um motivo. E pode ter certeza, você, liderança, você é o motivo. Você é o motivo. Pode ter certeza que você é o motivo. Alguma coisa você fez. Porque nós precisamos entender que pessoas não são porte. Onde o cachorro vai ali e mija e ele fica quieto, não fala nada, não. Não bata em ninguém. Que as pessoas são dotadas de sentimentos. As pessoas sentem. Não fale aquilo que você acha que tem que falar. Sem amor. Com ignorância. Porque ninguém gosta de que fale assim. Se você não gosta que fale assim, não pode falar com ninguém. Ninguém gosta de ser rejeitado. Ninguém gosta de ser perseguido. Ninguém gosta. Então, um motivo tem. Um motivo tem. Ninguém do nada fica triste. Ninguém do nada fica abatido. Ninguém do nada para de fazer. Ninguém do nada para de caminhar. Então, se Deus me levantou para cuidar, eu preciso ir até o final para cuidar. Eu preciso ir até o final. Quando a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, que ele para as 99 e vai lá buscar aquela que está ferida, aquela que está doente, aquela que precisa de atenção. O que eu vejo muitas das vezes nas igrejas hoje, na liderança hoje, que aquela que está ferida, que talvez é aquela que traz problema, aquela que vai te ocupar mais o teu tempo, e que tem ocupado mais o teu tempo, é aquela que você está doida que sai da tua igreja. É aquela que você está doida que pede carta. Existe até pessoas, eu não quero falar liderança,
Existe até liderança que diz assim, graças a Deus que foi embora. Mas talvez é aquela pessoa ali que Deus te deu para você cuidar. É aquela pessoa ali que vai trazer crescimento para você, para o seu ministério. Aí a pessoa foi embora. Aí a pessoa foi embora. Foi embora por quê? Porque você não quis cuidar. Porque você não tem paciência para cuidar. Você só gosta das ovelhas boas, gorda, que não te traz problemas. Não, se Deus te deu para você cuidar, Deus vai trazer vários tipos de pessoas para você cuidar. E muitas das vezes a gente trata de pessoas que muitas das vezes não vai nem ficar, são pessoas que não ficam na igreja. Vem de vez em quando, vem quando quer. E as pessoas muitas das vezes que estão ali dando a vida, são pessoas que estão direto na igreja, são pessoas ali que estão ajudando, são pessoas que, que se disponibilizam para estar ali. São essas pessoas que muitas das vezes são rejeitadas e que têm sido rejeitadas pelo seu ministério. Liderança que só entende que você só serve para fazer aquilo ali. Liderança que só entende que você só serve para fazer aquilo que muitas das vezes você tem a capacidade de muito mais. Basta eu pensar em você. Basta eu pensar no seu crescimento. Quando eu penso no seu crescimento, eu posso entender que você pode muito mais. Você pode muito mais. Eu fui líder de louvor de uma igreja. E tinha duas pessoas, uma menina e um rapaz, que eu disse para eles, para que eles se preparassem para serem ministros também. E eles sempre diziam, não tenho condições não estou preparado, não sou. Eu sempre dizia para eles louvarem na hora da oferta, para eles começarem a se soltar. E quando se passou 2, 3 meses, eles se tornaram ministros de louvores. Então todo mundo é capaz, eu preciso entender que você é capaz, você pode fazer. Eu preciso entender que o teu crescimento é o meu crescimento, porque nós estamos na mesma igreja, nós somos o mesmo corpo. Eu preciso entender que se a minha mão crescer, meus olhos vão estar bem, a minha boca também vai estar bem. Então, eu não posso pensar somente em mim. Não, eu cresço e o resto que se dane, eu cresço e o resto não importa. Não posso pensar assim. Enquanto eu vou pensando assim somente em mim, o resto que se dane, a igreja pode morrer, que se dane fulano, que se dane libertano, não. Peraí, diácono, hoje você que vai abrir o culto. Presbítero, hoje você vai dar uma palavra introdutória, amanhã no outro culto você vai pregar, mas são pessoas que não fazem nada dentro da igreja. Aí não cresce, não desenvolve. Pessoas que erraram e ficaram tímidas a primeira vez, não ganham oportunidade mais. Ou até mesmo pessoas que se saíram muito bem, pregaram com uma mensagem que talvez foi até melhor do que a mensagem da liderança, e por esse motivo não vai pregar mais, por medo, por intimidação da liderança. Olha o que muitas das vezes acontece. São igrejas com prisões. Às vezes é necessário a gente sentar como líder e fazer uma avaliação. Uma avaliação de como está o corpo ministerial. Como está o corpo, meu corpo, o corpo ministerial da minha igreja. O corpo ministerial da minha igreja, como está? Está saudável? Está doente? Aonde precisa acertar? O que precisa ser feito? Existem pessoas errando, e tá vendo que está errando, e está prosseguindo. Tá vendo que está errando da maneira com que ela está levando, e Deus está enviando pessoas mostrando que está errado, que o caminho é outro, e está a pessoa errando do mesmo jeito, não muda, não está mudando, não muda, não aceita, e a igreja está afundando e ela não está reconhecendo o erro.
Aí fica se levantando contra fulano, fica se levantando contra Bertano, fica se levantando contra fulano, e vai pondo a igreja mais em cadeias ainda. Por isso, eu quero deixar essa palavra para você. Faz uma observação. Faz uma planilha onde você precisa acertar, onde você precisa ajustar, o que precisa ser feito. Faz. Vai até alguém que você precisa ir, que você precisa descer, que você precisa pedir perdão. Alguém que você precisa botar para fazer, para trabalhar. Alguém que você precisa dar mais oportunidade. Alguém que você está cortando. Alguém que você está perseguindo, homem de Deus, mulheres de Deus. Porque, meu irmão, persegue o diabo, mas não persegue os filhos de Deus, meu irmão. Persegue o diabo, mas não persegue o filho de Deus. Às vezes lideranças perseguindo aquele que ora, aquele que jejua, aquele que lê a palavra, aquele que tem vida com Deus, persegue um camarada desse, persegue uma mulher desse, a igreja começa a entrar em prisão. Por isso, em nome de Jesus, faça uma avaliação e tire essa prisão que está a sua igreja, no nome de Jesus. Amém.